Segredos espirituais. Testemunho de Robert Atsushi, Ministério Sobrenatural de Batalha Espiritual. Outubro de 2018, o mês que ele fez várias viagens nos países distantes. Não sou famoso, não tenho contas em redes sociais, mas eu vou relatar a minha experiência. Se creres, receberá a vitória, mas se duvidares, perderá a chance de crescer espiritualmente, através dessas visões. Eu tenho orado em línguas estranhas para os demônios não entender quais são os meus planos. A única que sabe do que estou falando é a minha esposa. Ela recebeu o dom de interpretação de línguas. Eu falo para ela não interpretar as línguas estranhas quando eu estiver orando para que os demônios não entendam. Quando estou caminhando na rua e não posso orar por ter muitas pessoas caminhando, eu faço uma oração silenciosa em pensamento falando com Deus, através do coração. Fico espiritualmente ligado com o Espírito Santo e os demônios observam querendo saber o que estou conversando com Deus. Eu faço oração do profundo da alma que sai de dentro do meu interior e os demônios não sabem o que estou dizendo. Eles tentam sondar o meu interior, mas não conseguem. Na visão espiritual que eu tive, um véu espiritual parecendo uma cortina cobriu meu íntimo. Os demônios não conseguem ver o meu interior para sondar. Um homem que estava logo através de mim, cuja presença emanava unção e poder, a qual eu não fui digno de me virar para ver o seu rosto. Uma voz disse: seu olhar vai ficar cego, pois ele está em seu esplendor total. Esse homem é o Espírito Santo de Deus e sondava o meu interior. Ele viu todas as palavras que saía do meu íntimo e conversou comigo sem abrir a sua boca. Eu também não abria minha boca, mas conversava com ele através do Espírito em uma comunicação silenciosa. Eu percebi que todas as coisas sobrenaturais que aconteceu em meu ministério foi graças ao Espírito de Deus. Sem ele nenhuma maravilha aconteceria. Seria igual a Sansão que perdeu a sua força quando o Espírito de Deus se afastou. Reconheço que sou pó e cinza diante dessa obra. Eu oro em línguas celestiais na igreja para que o demônio não entenda, mas eu peço interpretação em minha língua, mas não falo à igreja para que os demônios não entendam, e comece a trabalhar para impedir que a profecia se cumpra. Um dia um jovem na igreja recebeu o dom de línguas com a sua vida desconcertada. Eu disse para ele: se esse dom foi o Espírito Santo que lhe deu, peça para ele interpretação. Esse jovem, quando falava em línguas, não recebia a interpretação delas. E uma voz disse: eu só dou interpretação no dom que eu mesmo entrego. O dom que não fui eu, não poderá interpretar. Esse jovem disse para mim que ouviu essa voz dizendo isso. Eu disse para ele que foi a voz do Espírito Santo dizendo que não foi ele, porém o dom é falso. Quando é de Deus, ele mesmo dá interpretação, mas os demônios só sabem imitar a língua estranha e não dar a interpretação por não saberem o que estão dizendo e nem o significado da língua. Um dia esse jovem falou em línguas estranhas na igreja e interpretou tudo o que estava dizendo. Eu ouvi toda a sua interpretação e esse rapaz chegou a mim dizendo: agora consegui interpretar. Isso significa que o dom que recebi dessa vez é do Espírito Santo. Eu disse para ele: a interpretação não condiz com as línguas estranhas que falaste. Eu sei muito bem o que foi falado nas línguas estranhas, mas a interpretação foi falsa. Essa língua que acabou de falar foi copiada por um demônio que não tem a mínima ideia do que está falando. Esse idioma é um mistério dos céus, não revelado, por isso que o demônio que usou a sua boca conseguiu falar nesse mistério, mas não conseguiu interpretá-lo por se tratar de mistério. A língua falada em mistério o diabo não sabe, assim como as letras celestiais que também são em mistérios. Ninguém entende, nem os demônios, mas aqueles que têm o Espírito Santo. Em Daniel 5 verso 8, a mão misteriosa escreveu na parede do palácio do rei Belsazar. Ele chamou os magos, os adivinhos e os astrólogos para interpretar aquelas letras. Nenhum demônio foi capaz de trazer a interpretação através deles. Sabe por quê? As letras estavam escritas em mistérios, algo oculto que ninguém sabe a não ser quem tem o Espírito Santo. Daniel foi capaz de interpretar esse mistério para o rei, e a língua falada em mistérios também ninguém sabe o que está sendo falado, nem os demônios sabem. As orações faladas em línguas celestiais confundem os demônios. Eles não entendem, e quando as orações sobem ao céu em forma de bolas, mesmo que os demônios consigam segurar por algum tempo, eles não conseguem decifrar as letras que estão em mistérios em formas de um código. Os demônios não conseguem segurar essas orações por muito tempo nos ares por ser a mais forte. Os demônios ficam furiosos quem oram em mistérios.
Eu disse ao jovem: mais uma vez você foi enganado por esse demônio terrível. Eu coloquei as minhas mãos sobre aquele rapaz e expulsei aquele demônio. Fui visitar um feiticeiro. Esse homem disse: todos os cristãos me tratam como seu inimigo. Por que você veio até mim? Sou o seu inimigo. Eu disse para ele: a minha luta não é contra a carne, mas contra as legiões infernais. Aquele feiticeiro foi possuído e começou a falar em línguas estranhas imitando aquilo que eu havia falado na igreja. Eu disse: demônio está copiando uma língua que falei na igreja. Vocês conseguem decorar todas as linguagens celestiais, mas não sabe o que está falando. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14:2. Essa palavra diz que o homem fala em mistério e somente Deus entende, mais ninguém. Você, demônio, não sabe o que está dizendo, pois quem fala em mistério está falando em um código espiritual. A própria palavra mistério já disse que são coisas ocultas ainda não reveladas. Você, demônio, está imitando cada palavra que eu falei à noite na igreja. Agora me diga o que eu falei. Desvenda esse mistério. Não adianta mentir ou falar uma interpretação falsa, pois eu sei o significado desse mistério e a mim foi dada a revelação oculta dessas coisas. Sei muito bem a mensagem desse mistério e tu não sabes. Tente interpretar aquilo que Deus não revelou para ti. O diabo ficou sem ação no corpo do feiticeiro e com muita ira. Eu orei para aquele feiticeiro e expulsei aquele demônio e o feiticeiro caiu ao chão. O anjo que me auxilia arrebatou o seu espírito ao céu. Eu vi quando o anjo subiu com ele em alta velocidade chegando às nuvens. Veja o relato do feiticeiro. Depois da oração do pastor Roberto, eu caí ao chão e vi um ser de luz com asas gigantes que me pegou pelas mãos e subiu ao céu. Eu entrei em um lugar maravilhoso, um mundo de alegria cheio de pessoas de brancos. O anjo me mostrou um relógio celestial no céu que faltava 1 minuto para meia-noite. Eu vi quando o ponteiro correu para a frente e marcou a meia-noite e o céu entrou em júbilo. E em visão foi-me mostrado o futuro do mundo. A igreja foi tomada para uma cidade nova quadrada e toda revestida de pedras preciosas. Essa cidade que está guardada foi inaugurada por aquele povo. Sem Jesus não existe vida. Embora vivemos nessa terra de tribulação, já somos herdeiros das maravilhas de Deus. Em breve tudo isso se tornará realidade. O que Deus tem para você, igreja, vai além da sua imaginação. Nós teremos dignidades de desfrutar de toda essa glória. Somos o povo mais valorizado do mundo e iremos habitar nessa nova cidade inabitável e pura. Eu vi o homem de branco e a igreja glorificada estava diante dele e um aglomerado de anjos. O território de Israel viu esse homem descendo à terra e reconheceu-o como seu soberano rei. Eu vi a nação de Israel alegre e foram chamados de cidadãos do céu. Esse povo judeu escolhido seguiu a lei messiânica e todos habitavam em solos férteis e verdejantes. Cada um tinha uma nova função nesse novo reino de justiça. Os animais carnívoros não se alimentavam de carnes, mas de pastos, e aqueles que são ferozes ficaram mansos. A graça de Jesus tirou toda a ira e ferocidade daqueles animais. Jesus governava o milênio junto com a sua igreja. Ele conduzia o seu reino com amor. Um governo perfeito, justo e de uma gestão perfeita. O trono do reino de Israel pertence a Jesus, a descendência de Davi é eterna e não acabará. Eu vi o relógio de Deus se aproximando da 0 hora, o que significa haverá um novo tempo e um novo mundo. Quando o ponteiro faltava 1 minuto para a hora da manifestação do Filho do Homem, Jesus se levantou do seu trono e olhou para a igreja e depois para o país de Israel. O que eu entendi foi que ele irá se encontrar primeiro com a noiva e depois irá reinar o milênio em Israel, depois das bodas do Cordeiro. Ele vem ao encontro da noiva e instaura o milênio. O céu estava apreensivo e não via a hora da manifestação do reino do Messias. Os anjos querem servir o povo durante o reinado do milênio. Quando isso acontecer, as atividades celestiais aumentará na terra e a ligação entre terra e céu ficará mais forte no milênio. Jesus protegerá Israel das invasões de outros povos quando Satanás for solto depois do milênio. Jesus o defenderá suas ovelhas desse lobo. O meu espírito voltou à terra chorando pelas maravilhas que os meus olhos viram e me converti a Jesus e deixei a feitiçaria e pedi para o pastor Roberto orar por mim. Eu, Roberto, irei relatar as primeiras visões que tive. Estava orando e vi vários guerreiros de espadas. Eles estavam feridos, mas lutavam mesmo assim. As suas mãos estavam rasgadas por não soltarem as suas espadas. Eu podia sentir as dores desses guerreiros.
O Senhor disse: esses são os pastores que defendem a minha palavra e sofrem perseguição de muitos cristãos da carne. Muitos desses pastores são confrontados pelas próprias ovelhas que rejeitam os seus ensinamentos e ainda oprimem esses homens, deixando eles aflitos de alma. Lembre-se que eu, como grande pastor de Israel, fui rejeitado e perseguido pelo próprio povo que oferecia salvação. Assim será com vocês que lutam pelas salvações de cada ovelha, e o rebanho dará as suas recompensas em forma de calúnias e serão feridos e açoitados pelo próprio rebanho que o amas. O juízo é a prova de todos os ministérios dos pastores e estão dentro de suas congregações resistindo seus ensinamentos. Eles congregam dentro das igrejas para causar uma guerra espiritual interna para colocar o rebanho em divisão. Depois dessa revelação, um jovem me procurou e disse que queria ver o sobrenatural, pois ele não cria na palavra de Deus e a chamou de contos de fadas. Eu orei ao Senhor e fiz igual a Eliseu, pedi para abrir os olhos desse jovem. E algo sobrenatural aconteceu. Ele teve a sua visão aberta e viu uma legião de anjos descendo na igreja. Aquele jovem ficou maravilhado, e se converteu naquele momento. Se você é uma pessoa que só leu a Bíblia e virou um estudioso e nada aconteceu de sobrenatural ainda, quero lhe dizer que está na hora de ter a sua experiência espiritual, seja falar em línguas, receber algum dom ou pelo menos sentir a presença do Espírito Santo lhe tocar. Algo tem que acontecer. Deixe de ser apenas um estudioso, querer experimentar isso. A Bíblia não é um livro de historinha, nem um livro de fábula para não acontecer nada. A Bíblia é real, é o poder de Deus inundando a sua vida. Tem que acontecer igual aconteceu comigo.